Provavelmente você já conheceu ou você mesmo é um desses tipos de pessoas que pensava lá, quando era mais novo, durante as provas que você fazia no ensino médio, no ensino fundamental, que mesmo sem estudar você chegava lá no final e tirava uma nota relativamente alta, tirava um 8. Aí você sempre pensava o seguinte, a mesma coisa que eu pensei durante muito tempo da minha vida. Se eu, sem estudar, consigo chegar nesse resultado, imagina se eu estudasse. Qual seria o potencial que eu poderia ter se eu me dedicasse de verdade a alguma atividade, a essa atividade específica? E essa pergunta acaba criando um egocentrismo por trás dela tremendo, do qual você sempre acredita que você é mais do que você realmente é. Mas aí entra uma pergunta que talvez seja um divisor de águas na vida de muita gente. E se, mesmo se você se esforçar, a sua nota máxima não passe de 9? O seu 8 vira um 9. E todo o potencial que você achou que você tinha não passou de uma ideia criada pela sua cabeça para você parecer melhor do que realmente é. Isso é uma coisa com a qual eu vivi constantemente durante toda a minha vida, de acreditar que eu era muito mais do que eu era, somente por causa de alguma certa aptidão para fazer algumas coisas, tipo aptidão física para alguns esportes, ou conseguir entender alguns assuntos mais fácil do que outras pessoas. Só que aonde que isso define o quão longe eu posso chegar? A pergunta que mais prende é por que o seu potencial definiria o quão longe você poderia chegar ou o que você poderia fazer. Se você parar bem para pensar, seu potencial não existe. Não existe potencial, não existe essa força mágica que diz o quão longe você vai chegar ou o que você pode chegar a fazer alguma hora se você chegar ao seu nível máximo de aptidão ou sei lá o que seja. Não tem nada nesse potencial que te diga que você vai conquistar alguma coisa de fato, mas é tão gostosinho ficar pensando que você poderia ser alguma coisa, que você talvez se esforçasse um pouquinho a mais e chegasse a um resultado que você nunca imaginou, e uma coisa surpreendente, que todo mundo ia bater palma para você. Existe um efeito muito interessante de pessoas que acreditam saber muito mais do que sabem, talvez isso esteja por trás dessa ideia de potencial inato que todo mundo sempre tem de si mesmo. É uma ideia chamada de efeito Dunning-Kruger, que é quando a pessoa acredita que sabe muito mais do que sabe. E não só isso, ela também acredita que as outras pessoas sabem muito menos do que ela. E por isso, ela tende a fechar os olhos para coisas que ela ainda não compreende sobre determinado tema e acredita que ela está no ápice do que poderia se chegar dentro daquele tema. Por exemplo, uma pessoa que acredita que sabe muito de matemática e acredita que um professor não sabe tanto quanto ela porque ela pesquisou muito mais, ela leu artigos, coisa e tal. Só que, no fundo, ela não entende direito a complexidade daquele tema, daquela determinada atividade. E por não conhecer, ela fecha os olhos para coisas que ela ainda não sabe. Ela fecha os olhos para entender a sua própria ignorância e se dar o direito de compreender o mundo de verdade. Só pensar que você poderia ser alguma coisa não significa absolutamente nada. O mundo ao seu redor é feito por pessoas não mais inteligentes que você, mas pessoas muito mais dispostas e com coragem do que você. Se você for parar para pensar em questões gerais, as pessoas que têm o maior potencial nem sempre são aquelas que vão mais longe. Você com certeza conhece alguma pessoa que na escola era muito inteligente, só tirava 10, era a nerd da sala, era o conhecido por ser o cara da sala, aquele que manjava tudo. Mas aí chegou um certo ponto da vida e ele virou um qualquer como todo mundo que você conhece. Virou só mais um medíocre, mais uma pessoa normal que não está disposta a fazer nada e vive um dia após o outro sem ter nenhum propósito por trás do que faz. E eu não sei vocês, mas para mim isso é completamente incrível, completamente insano. O jeito com que você percebe que para ser incrível, para ser fora da curva, você só precisa fazer a média de uma maneira tão consistente que a média não faz. Mas no final das contas, ou você é alguma coisa, ou você não é alguma coisa. Enquanto você só fala o que você faz, o que você poderia fazer, nada sai como você pensa que vai sair. Enquanto você não começa a fazer, nada acontece. O mundo é feito por fazedores e não por pessoas que planejam as coisas. No fim do dia, o que determina quem faz, quem ganha, quem conquista,
não é o potencial. O que determina quem conquista é a ação, mas não qualquer tipo de ação. Uma ação feita constantemente, obsessivamente, de maneira que você se torne parte daquela atividade, entre de cabeça naquela atividade. É aqui que entra o que o sociólogo Daniel Chambers chamou de a trivialidade da excelência. Durante o seu estudo com nadadores de elite, ele chegou à conclusão que a excelência não é uma explosão repentina, ou uma habilidade inata, ou algum potencial que você venha a ser. Está muito mais ligado com atividades que você faz constantemente, acertos na sua rotina e disciplina constante com que faça que você masterize ao máximo certa habilidade. Esses detalhes que podem parecer coisas banais, coisas simples, só que masterizados ao máximo são que verdadeiramente tornam uma pessoa excelente. O que faz cair completamente por terra a ideia de potencial, porque como ele provou, excelência está muito mais ligada com você fazer coisas, com atividades e disciplina envolta em alguma coisa, do que necessariamente um potencial não desperto que você venha a ter. É mais importante ser do que poder se tornar alguma coisa. Você deveria levar o seu potencial como se fosse uma aposta. Pode vir a dar certo ou pode vir a não dar certo. Nada é 100% exato. Você vive num mundo onde as coisas têm muitas variáveis e podem chegar a resultados que você nunca chegou a pensar na sua vida. Só que uma coisa é certa. Se você não faz nada, você está certo de que você não vai construir nada. Não adianta correr, não adianta pensar em possibilidades diferentes, nem nada de outro tipo, a não ser fazer, identificar o que você fez, aprender com as coisas que você errou e refazer. E continuar esse processo durante tempo suficiente até que alguma coisa aconteça, seja para boa ou seja para ruim. Se der ruim, você melhora, se der bom, você melhora também. Só que se você não faz, esse processo não existe. E se esse processo não existe, você não chega a lugar nenhum. Enquanto as pessoas não estão chegando a lugar nenhum, você está aqui acompanhando este vídeo nesse canalzinho que está começando agora, mas que não vai parar tão cedo. A gente é feito de massa de gente objetiva e gente obsessiva para chegar em lugares que a gente nunca pensou que poderia chegar. Na verdade, até pensou até demais que poderia chegar. Só que aqui eu quero deixar de ser um idealizador, um pensador e me tornar uma pessoa que faz, que transforma, que muda. E acredito que você também quer isso, já que você chegou até este ponto desse vídeo. Então, para de acreditar nesse negócio de potencial e começa a fazer alguma coisa. Porque enquanto você não fazer, você não vai sair de lugar. E começa fazendo o seguinte, se inscreve nesse canal, dá um like, compartilha com alguma pessoa que você também quer puxar para esse processo. Ou talvez você faz sozinho, até que as pessoas consigam compreender qual é a ideia por trás do que você está tentando fazer. A gente se vê em breve, muito em breve. Até mais.